vamos para a nossa reflexão de hoje, da palavra do Senhor. A nossa leitura hoje vai nos trazer ao conhecimento de o que é a vida para nós. Muitas pessoas estão perdendo o tempo aqui nesse mundo porque não conhecem o significado do que é a vida. O que realmente a vida representa, o que realmente a vida é. A palavra do Senhor nos ajuda muito a entender isso lá em Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 17. Assim diz a palavra do Senhor. Agora escutem, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Se pararmos um pouquinho para entender o que o texto está dizendo, nós corremos um sério risco de perdermos o presente que recebemos do Senhor devido ao nosso orgulho e à nossa ignorância, né? A palavra de Deus diz que em Salmo 39, versículo 4 e 5, que nós acabamos de ler: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, e a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Se realmente entendermos o que significa essas palavras, nós teríamos mais calma e nos tornaríamos mais humildes aqui nesse mundo, não é verdade? É só olharmos ao nosso redor quantas pessoas queridas já partiram desse mundo, quantas pessoas que conhecemos que não estão mais conosco. Será se nós estamos imunes à morte? Claro que não. Todos nós vamos passar por ela, a não ser que Cristo volte antes da gente morrer e seremos arrebatados. Mas, se isso não acontecer, nós enfrentaremos a morte. Mas o que significa a vida para mim? A vida é o meu trabalho? É as coisas aqui desse mundo, coisas terrenas? Nós devemos entender bem porque Cristo nos mostrou o que significa a vida. Quando Ele subiu naquela cruz, Ele pagou um alto preço, entregando a sua vida para nos trazer a vida eterna. Aí sim vamos falar de vida, quando falamos de vida eterna. Por enquanto, nesse mundo são coisas que são de passageiras, né? Essa vida que vivemos aqui é uma vida passageira. São coisas que estamos passando por um tempo. Muitas pessoas empregam toda a sua esperança nessa vida, mas esquecem que aqui tudo é passageiro. Vemos exemplos agora, esses dias, de cantores, né? Não só um, mas são vários cantores que já entregaram suas vidas ao Senhor e ter um talento, ter um dom de cantar. E de repente, depois que conseguem o sucesso, aquele sucesso do mundo, né? Que o diabo eleva você, e de repente acham que não precisam mais de Deus e abandonam a fé ao ponto até de blasfemar contra as coisas do Senhor. Nós devemos ter muito cuidado para a gente não ser também envolvido com isso e deixarmos de servir a Deus por causa das pessoas. Tivemos até que excluir algumas músicas da nossa programação devido a tantas blasfêmias que a gente ouviu de pessoas que estavam cantando, né, de cantores, e de repente abandonaram Deus. Não só abandonaram, mas estão blasfemando. Isso não é bom. É porque muitas vezes as pessoas empregam suas esperanças nessa vida aqui. Agora, será se realmente eu tenho Cristo em minha vida, em meu coração? Se eu tiver Cristo em meu coração, essas coisas do mundo não vão me abalar. O sucesso, a fama, a doença, a dor, a perca, nada disso me atrapalha no meu relacionamento com Deus, porque eu estou firmado na rocha. E a palavra de Deus diz que nada pode nos separar do seu amor. Nada nesse mundo pode, a não ser eu mesmo, se eu tomar uma decisão de não andar com Cristo.
Se eu chegar ao ponto de entender que o que eu sou e o que eu tenho é muito mais importante do que Cristo. Mas o que realmente é a vida para mim? Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteça coisas que levem um povo a tropeçar, mas ai das pessoas, da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Jesus se refere às pessoas que já conhecem Ele, conhecem o Evangelho, tem os dons que recebeu do Senhor e de repente se escandaliza e começa a blasfemar e levar outras pessoas também a pecar. É uma coisa ruim no meio do povo de Deus, mas acontece. Agora, a minha vida está firmada em quê? A minha vida é vida verdadeira? Estou firmado em Cristo? Ou sou levado pelas influências do mundo? Ou tenho a mente dividida? Jesus diz em João capítulo 10, versículo 9 e 11: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Também diz lá em João capítulo 14, versículo de 1 a 6: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavra de Cristo, para nos orientar que precisamos ter Ele em nossos corações para termos vida. Se queremos ter vida eterna, precisamos ter Cristo em nossas vidas. Precisamos viver Ele, entender a vontade dEle para nós. Como devemos andar, como devemos agir. Não há vida sem Jesus. Na verdade, só há dor e morte sem Jesus. Tiago capítulo 4, versículo 4 e 8 diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, meus amigos, é hora da gente fixar nosso pensamento e nosso alvo, que é Cristo. Não ter a mente dividida, entender que a vida que podemos ter é só em Jesus. Ele é a vida, Ele é a verdade, a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Definir a palavra vida parece fácil. Podemos dizer que vida é respiração, é bater do coração, a paz, o amor e o perdão. Que vida é comer, beber e se divertir. O dicionário define vida como atividade constante, existência. Mas o que é vida para você? A melhor definição que encontramos está em Tiago, capítulo 4, versículo 14. A vida é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Se entendermos bem o que significa um versículo como esse, nós teríamos mais respeito pela vida que temos, por Deus, pelas coisas, porque saberíamos que nós estamos vivos, somos como um sopro, como uma neblina. Estamos aqui hoje, amanhã a gente não sabe onde vai estar. O texto chama a atenção daqueles que vivem fazendo planos como se fossem donos de si mesmos. O ensino de Tiago reforça a necessidade, sempre antes de qualquer decisão, acrescentarmos as palavras: se o Senhor quiser. Se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Se Deus nos quiser vivos, teremos uma atividade constante. Agora vale a pena muito bem da gente refletir também: se eu estou vivo,
Por qual propósito Deus está me mantendo vivo aqui nessa terra? Qual o sentido de eu estar vivo aqui? Para desfrutar simplesmente das coisas que tem aqui? Ou fazer o que Ele mandou eu fazer? Pregar o Evangelho, falar de Jesus às pessoas que precisam ouvir dele, entender que Jesus Cristo veio a esse mundo trazer vida, vida em abundância. Sabendo que a vida é muito breve, resta-nos viver como Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 29 ao 31. O tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se não possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Basta olharmos para o espelho e ver que nós não somos mais como éramos há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Muita coisa mudou. Tanto na nossa vida material, no nosso corpo, a nossa fisionomia, enfim. Essas coisas podem mudar, mas o que jamais pode mudar em nosso ser é o nosso relacionamento com Deus. Ele tem que estar firme e concreto. Ele tem que estar alicerçado na rocha, porque as dificuldades virão, as mudanças virão. Hoje podemos estar passando necessidade, mas amanhã podemos estar bem de situação, ao ponto até de ser muito melhor do que outras pessoas financeiramente. Mas isso vai mudar o meu relacionamento com Deus? Nós devemos fazer essa reflexão diariamente e saber que nós estamos aqui de passagem. A nossa vida não significa simplesmente viver aqui nesse mundo. Vamos viver, vamos trabalhar, vamos cuidar da nossa família, mas como a palavra de Deus diz, como se não tivéssemos nada aqui. O que nós temos é Cristo, a nossa esperança é Cristo. Não devemos amar a vida mais do que a Deus. Tudo o que fazemos deve ser feito diante dele. A vida deve ser vivida, mas precisamos ter a consciência de que toda atividade humana um dia vai cessar. Mais importante é nossa fé. A graça de Deus é melhor do que a vida. Nossa esperança não pode se fixar neste corpo corruptível, mas na promessa de vitória sobre a morte na ressurreição. Nossa alegria está baseada na promessa de Jesus em João 11:26. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nessas palavras? Pois se você crê, você tem que entender que Cristo está vivo. E como nós lemos ontem, Ele foi preparar lugar para todos aqueles que querem estar com Ele e vão estar na eternidade, morar com Ele na eternidade. Há uma palavra muito importante lá em Isaías capítulo 40, versículos 6 e 8, que diz: uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Olha só que texto importante para você ler e guardar no seu coração. A humanidade, pessoal, é como a relva. Nós não passamos de simples neblina, de simples sopro. Passamos muito fácil, muito rápido pelo mundo. Mas o que que nós devemos deixar aqui é a nossa esperança na vida eterna, para que quando partirmos desse mundo, as pessoas possam ter conhecido Cristo através do nosso modo de viver, que possam ter entendido que vale a pena viver para Deus. Muitas pessoas estão se escandalizando, abandonando a fé, devido ao sucesso do mundo, porque tem mente dividida. Nunca confiaram realmente em Deus como deve ser confiado. Porque se nós acreditamos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e entregamos nossas vidas a Ele, nada nesse mundo pode nos separar do seu amor, a não ser que seja nós mesmos que decidimos abandoná-lo. Mas mesmo assim, Deus continua nos amando.
Veja em Isaías 59 que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas são os nossos pecados, as nossas transgressões que causam a separação entre nós e o nosso Deus. Agora vale a pena você pensar: enquanto eu estou respirando nesse mundo, eu tenho que investir minha vida no reino de Deus, porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Pode ser que eu deseje me afastar de Deus devido ao sucesso que eu alcançar. E nesse intervalo, eu possa ser chamado. Estarei longe do Senhor. E como será meu encontro com Deus se eu rejeitei o presente maior que é a minha vida eterna em Cristo Jesus? Vamos ficar atentos para que não sejamos roubados pelo inimigo, como lemos aqui, que o diabo veio matar, veio roubar e veio destruir. Que nossa mente deve ser fixada nas promessas de Cristo, na nossa esperança de ir com Ele morar na eternidade. Que Deus nos abençoe nesse dia. A minha esperança está em Ti, Senhor. Que entregou seu Filho Jesus naquela cruz para que eu pudesse ter vida, vida em abundância, vida plena. Só Jesus pode dar. Confia nele.